Olá, alunos, professor Udes falando, seja bem-vindo a mais uma videoaula e hoje a gente vai começar a falar sobre algumas macromoléculas ou biomoléculas e dentre elas a principal, ou melhor, principal não, né? Todas elas têm sua importância, mas essa aqui que vai compor uma macromolécula aí que tem muitas funções no nosso organismo. Vamos lá? A gente vai falar hoje dos aminoácidos, tá certo? A gente vai falar um pouquinho da estrutura dos aminoácidos, sua função, algumas propriedades deles, tá? Vamos lá. Bom, quando a gente está falando de aminoácidos, a gente precisa entender do que eles são constituídos, essas moléculas. Então, por isso que a gente está começando por eles, não pelas proteínas, que é o próximo ponto aí dos nossos conteúdos. A gente precisa entender do que eles são constituídos para entender como que ocorrem essas interações entre essas micromoléculas, formando essa rede aí de macromoléculas, tá certo? Vou deixar aqui o slide em tela cheia para a gente ficar mais fácil vocês acompanharem. Então diz assim, ó. Os aminoácidos são compostos que apresentam na sua molécula um grupo amino, NH2, ou dependendo do arranjo, NH3, tá? E um grupo carboxila, que é o carbono, oxigênio e uma hidroxila. A gente já vai ver tudo isso. Com a exceção da prolina, a gente também vou mostrar para vocês quem é a prolina, que contém um grupo imino. Então, aqui no lugar do grupo amino, eles têm um grupo imino, tá? Então, como que é essa molécula dos aminoácidos? A gente tem uma fórmula básica deles, que é essa aqui, tá? Então, a gente tem aqui o grupo amino, ó, NH2, ó, nitrogênio e dois hidrogênios. O grupo carboxila, formado de carbono, uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com o grupo hidroxila, né? Um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, carbono quiral, um hidrogênio, e para baixo aqui a gente representa pela letra R, é o que vai alterar entre os aminoácidos, que é a cadeia lateral ou grupo radical. Então aqui ó, grupo carboxila, grupo amino, né? Grupo R ou cadeia lateral, lembrando que esse é o que vai ter alteração de um aminoácido para outro. O restante basicamente é igual, tá? Nós temos o hidrogênio e aqui esse carbono no meio aqui a gente chama de carbono alfa, carbono quiral. Por que carbono alfa? Porque os quatro grupos que estão ligados a ele são diferentes, né? Ó, ele tem quatro ligações. Aqui eu tenho um grupo amino, um grupo carboxila, aqui eu tenho hidrogênio e aqui no grupo R eu vou ter outras composições que todos os, né, de qualquer forma, as três ligações, os três grupos que este carbono está ligado é diferente, tá certo? A gente já vai ver essas cadeias laterais aqui. Bom, algumas características dos aminoácidos, né, de um modo geral, tá? São unidades estruturais básicas, são eles que vão formar ali os peptídeos, polipeptídeos e as proteínas, ó, como está marcado aqui, ó, peptídeos e proteínas. Existem ao todo 20 aminoácidos, tá? Encontrados nas proteínas e todos eles são alfa-aminoácidos. Desses aminoácidos a gente vai ver que alguns o nosso corpo consegue produzir, consegue metabolizá-los, outros conseguem com uma certa deficiência, ou melhor, uma carência, ainda falta um pouco, e alguns aminoácidos a gente não consegue produzir e a gente vai precisar adquirir eles de alguma forma. E a gente vai ver isso aí, tá? Algumas propriedades das cadeias laterais do grupo R, tá? Da cadeia lateral. Então, ó, principalmente o fato de algum deles terem afinidade pela água e outras não, são importantes para a conformação das proteínas para sua função. Na aula anterior, a aula de água, eu falei que a água influencia diretamente na forma da proteína. Então, alguns aminoácidos têm uma característica hidrofóbica, outros, né, melhor, polar e outros apolares. E essa característica de ter uma polaridade vai interagir com a molécula de água. E, obviamente, por ter essa interação com a molécula de água, a molécula de água vai influenciar na estrutura da proteína, tá certo? Então, ó, os aminoácidos apolares, né? Apolar, A significa não, né? Polos que não tem polo. Tem o grupo R constituído por cadeias com caráter de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Aquelas cadeias que apresentam basicamente carbonos e hidrogênio apenas, tá? Que não interagem com a água. Por exemplo, tem um exemplo de hidrocarboneto que a gente conhece aí no nosso dia a dia, né? O petróleo. O petróleo é um hidrocarboneto, tá? Entre outros derivados deles, tá? Os aminoácidos classificados como polares
são os que têm na sua cadeia lateral, né, grupos com cargas elétricas líquidas ou algum grupo com carga residual, né? Não precisa ter uma carga bem definida, mas algum grupo dele tem uma carga residual, ou positiva ou negativa. Isso vai fazer com que ocorra a interação com a molécula de água, né, que os capacitam, né, a interagir com a molécula de água, como eu expliquei para vocês, tá? Então a gente tem basicamente dois grupos ali. E isso vai influenciar diretamente tanto os grupos que interagem ou os grupos que não interagem, né? Quando eu digo não interage, é formando aquelas ligações de hidrogênio. Mas, mesmo não formando as ligações de hidrogênio, a gente pode pensar igual um ímã, né? O ímã tem os lados opostos, que quando você chega próximo, ocorre a interação, que seriam as ligações de hidrogênio. Se eu viro um dos ímãs, eles vão ficar com os dois lados iguais e aí repelem, né? Eles não têm a ligação, tem aquele repulso ali. E isso também ocorre com as moléculas apolares. E isso também influencia na sua conformação, porque a água está exercendo ali, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, um campo magnético. Mas, né, isso aí é para outro momento. Alguns aminoácidos apresentam o que a gente chama de ponto isoelétrico, tá? Por eles apresentarem duas características, né, uma parte do grupo amino e o outro um ácido carboxilo, eles vão ter um equilíbrio, como se fosse um sistema tampão, né? Um ponto de pH ali, que ele não apresenta. Eu estou falando dessa forma aqui, mas a gente vai ver que não é bem assim, tá? Vai chegar um determinado pH que o aminoácido ele deixa de apresentar sua carga elétrica, ou positiva ou negativa, tá? Vamos acompanhar a leitura que daí fica mais fácil para a gente entender. Então, assim, ó, o ponto isoelétrico, PI, de uma molécula é o pH ao qual essa molécula é eletricamente neutra. Então, assim, uma molécula vai ter uma carga positiva ou negativa, ela tem uma carga elétrica. Conforme a gente vai alterando o pH, vai chegar um dado pH que essa molécula deixa de apresentar essa carga elétrica. Esse pH a gente determina como ponto isoelétrico, tá? Este conceito é aplicado particularmente aos aminoácidos, tá? E proteínas. O ponto isoelétrico não é o pH em que todas, né, ou melhor, todos os grupos básicos estão desprotonados e os ácidos protonados, mas antes o pH em que o número de carga positiva e negativa das moléculas se cancelam a zero. Tá? Depois tem um gráfico aqui que fica mais fácil. E o ponto isoelétrico desses aminoácidos tem como a gente definir pela média do pKa de uma molécula, né? Que é o ponto isoelétrico, é o ponto de equilíbrio 1, né? Mais o ponto de equilíbrio 2, dividido por n. Então, se tiver 2, a gente vai dividir por 2, se tiver 3 pK, a gente vai dividir por 3. Tá? Isso aqui é mais conceito, tá, gente? Então, aqui, ó, tem um determinado aminoácido, tá vendo que ele tem uma carga positiva? E aí, conforme a gente vai adicionando hidróxido de sódio, isso aqui é uma hidróxido, né? Não uma, é uma base, a gente vai alterando o pH, vai adicionando, vai chegar a um dado ponto, que a gente chama de pK1, é como se ele apresentasse um sistema bem parecido com o do tampão. Tá vendo? Eu adicionei uma base aqui, ele foi alterando o pH. Depois de um certo ponto, ele tem uma alteração de pH? Tem, mas é muito leve, bem característico do sistema tampão, tá? O sistema tampão tem uma variação muito pequena. Esse meio dessa fase aqui que eu fui adicionando, essa minha base ele não alterou, eu determino meu ponto de equilíbrio 1, que é meu pK1, tá? É o meio dele. Continuo adicionando, tá? E aí ele vai ter um pico, né? Eu vou adicionando uma base e o pH dele vai subir lá em cima, ó. Continuo adicionando, vai chegar um ponto que eu vou adicionar, continuar adicionando, ele vai parar de ter aquela subida brusca, vai dar aquela estabilizada. Outro ponto similar a um sistema tampão. E eu vou adicionando até ele ter um outro pico novamente, tá? Quando ele tem esse outro pico, ó, ele vai apresentar uma carga negativa agora. Ó, carga negativa e aqui estava a carga positiva. O meio desse tempo aqui que eu fui adicionando a minha base, né? Então aqui ele parou de subir e eu vou adicionando base, vou adicionando, vou adicionando, vou adicionando. Adicionei mais um pouco, ele teve um pico. Então eu vejo qual que é o meio dele e defino como meu ponto, meu pK2, né? Meu ponto de equilíbrio 2, que é aqui com 1,5. Aqui no exemplo está bem didático, né? Então, que diz a fórmula para nós? Que a gente deve somar os pontos de equilíbrio, não, pK1 mais pK2, tá? Ponto de equilíbrio 1 e o 2.
dividido por N. Quantos N's? 2, né? Tem 1 e tem o 2, ó. 1 e 2. Então, 1,5 mais meio vai dar 2. Dividido por 2, 1. Então, quando eu pegar esse aminoácido e eu adicionar 1 ml dessa minha base aqui, que eu estou fazendo esse teste, tá? Se eu adicionar 1 ml, eu vou chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é meu ponto isoelétrico. Nesse momento aqui e nesse pH que eu vou adicionar, ó, aqui tem um pH, ó, tá? A minha molécula, a gente diz que ela é neutra, porque eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Um positivo com um negativo, né? Mais um menos um, zero. Então a gente diz que ela é eletricamente neutra. Não é que ela não tem carga, ela tem as duas cargas, mas ela se anula pela quantidade de carga, tá? Isso é o ponto isoelétrico de um aminoácido. Bom, vamos ao que interessa. Isso aqui é quem for trabalhar na indústria de aminoácidos precisa entender isso aqui mais a fundo, tá? No geral, a gente precisa entender mais sobre os aminoácidos no geral. E a gente precisa fazer a classificação dos aminoácidos. E existem algumas formas para a gente classificar esses aminoácidos, tá? A primeira forma, então, ó, a gente pode classificar. Vou passar no geral aqui e aí depois eu vou voltar e vou explicar. Então, a gente pode classificar eles quanto à polaridade, é uma forma, tá? Então, quanto à polaridade. A gente pode classificar quanto à isomeria, então são duas formas, tá? Quanto à essencialidade, quanto à posição do grupo amino, são 4 formas. E depois a gente vai falar sobre aminoácido limitante, tá? Então, 4 formas, tá? Isso, né? Polaridade, isomeria, essencialidade e posição do grupo amino, tá? Então, são 4 formas que a gente pode classificar. Dentro, em relação à classificação quanto à polaridade, a gente tem alguns subgrupos aqui dentro, tá? O primeiro grupo que a gente vai ver aqui é o grupo dos apolares, ou também chamado de grupos alifáticos. Tá vendo que está em rosinha aqui, um quadradinho? Esse quadrado em rosa, naquele desenho inicial e da estrutura básica dos aminoácidos, é o grupo R, que estava representado pela letra R lá, né? Letra R. Então, todos esses em rosas é o grupo R, tá? Ó, a exceção aqui da prolina, porque a prolina faz essa ligação aqui ó, com o aminoácido, aí fica diferente, tá? Bom, vamos lá. Então, nós temos a glicina, alanina, prolina e valina. Todos esses aqui que são apolares é o que a gente chama de grupos de hidrocarbonetos, né? Temos a leucina, a isoleucina e a metionina aqui. Ó, é só carbono e hidrogênio, ó. Hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Tirando a metionina, que tem um enxofre aqui no meio, tá? Ó, tudo carbono e hidrogênio, tá? Então, se você olha um aminoácido e no seu grupo R é constituído de carbono e hidrogênio, ele é um grupo R apolar, tá? Lembrando que carbono e hidrogênio são aquele na química a gente chama isso aqui de hidrocarbonetos, tá? Então, grupo R apolar ou alifáticos. O outro grupo também é bem simples da gente identificar, é o grupo R dos aromáticos, né? Como a gente está vendo aqui na imagem aqui, eles apresentam esses anéis aromáticos aqui, né? Como se fosse o benzeno, né? O fenil, né? Entre outros. Então apresentou essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de anel aromático, tá? Certo? A gente define então como o grupo R aromático, tá? Aí tem o nome deles aqui: fenilalina, tirosina, triptofano, certo? Depois, a gente tem o grupo R dos não carregados, tá? Esses aqui, ó, o grupo dos apolares é fácil, carbono e hidrogênio. Dos aromáticos também, super fácil. Esse aqui a gente vai deixar para depois. Por quê? A gente vai falar, ó, esse aqui é os não carregados. Vamos deixar esse aqui como, não a exceção, mas o que sobrar vai ser não carregado, tá? Já eu volto. Depois a gente tem o do grupo dos carregados positivamente, que todos eles têm o nitrogênio na sua composição, tá? E aí vai apresentar carga positiva, tá? Então a lisina, a arginina ou a histidina, que tem o nitrogênio aqui no seu cadeia cíclica e ele também apresenta carga positiva. Não está no desenho, mas ele tem uma carga levemente positiva, como até disse lá no começo da aula, tá? Então, carregado positivamente é aqueles que apresentam nitrogênio ó, na ponta ou na sua composição, tá? Então, tem nitrogênio carregado positivamente. E o último grupo, né, ou melhor, penúltimo, que a gente vai voltar no outro, é os que são carregados negativamente.
e ele apresenta, ó, uma carga negativa aqui, que é o aspartato e o glutamato, tá? Então, esses dois aqui são carregados negativamente. Então, a gente tem os carregados negativamente, os carregados positivamente, voltando aqui, os aromáticos e os apolares, que são constituídos basicamente de carbono e hidrogênio. Então, se ele não for aromático, não for apolar, ó, não for apolar, não for aromático, não for carregado positivamente, nem for carregado negativamente, ele é o quê? Não carregado, que é os que sobraram aqui, ó, tá? Então, eles têm, ó, tem uma variedade bem grande, né? Não dá para dizer que é só carbono e hidrogênio, porque aqui a gente já tem oxigênio, oxigênio. Esse aqui tem nitrogênio, tem que tomar cuidado, tá? Os nitrogênios que estão em ponta de cadeia, eles apresentam carga positiva, um sinal. É só a histidina que está numa cadeia cíclica. Toda vez que a cadeia fecha, a gente chama ela de cadeia cíclica, tá? E aqui ele não apresenta o sinal. Mas esses aqui, ó, estão na ponta e não apresentam cargas, tá? Então, esses aqui são os não carregados, certo? Todos esses 5 grupos pertencem à classificação quanto à polaridade, tá? Então, apresentam um aminoácido desse aqui, a gente consegue classificar ele quanto à sua polaridade da cadeia lateral, tá? Então, dentro da cadeia quanto à polaridade da cadeia lateral, a gente tem os polares, os aromáticos, os não carregados, os carregados positivamente e os carregados negativamente, tá? Depois, a outra forma de classificar é quanto à isomeria óptica. E aí eu até deixei esse desenho, vou colocar no slide tela cheia, fica mais fácil. Esse desenho aqui tem duas mãos aqui, ó, tá? O que é uma isomeria óptica? Melhor ainda, tá? São dois aminoácidos que quando a gente observa e coloca eles de frente, tá? Eles literalmente vão se sobrepor. Quando a gente coloca eles de frente, é igual o espelho, né? A gente levanta a mão direita, mas no espelho vai estar à esquerda e assim vice-versa. Aqui minha imagem está invertida para vocês, né? Então, assim, sempre que eu levanto uma mão, o espelho parece que está levantando a inversa. É igual às nossas mãos, né? As nossas mãos, elas são isômeras, né? Elas sofrem, vamos dizer assim, como se fosse isomeria óptica. Quando a gente coloca elas de frente, elas se encaixam. Mas se a gente colocar as duas mãos no mesmo plano, a gente vai ver que não bate. Ó, os dedões, onde está, né? O indicador, o dedinho, nenhum vai bater, tá? Então, tem diferença. Então, isomeria óptica é quando a gente olha eles de frente, eles apresentam tem a mesma composição, a mesma constituição, só que está invertido os grupos. Um grupo de um aminoácido vai estar para a direita e do outro, esse mesmo grupo vai estar na esquerda, tá? Isso é isomeria óptica. É igual aqui no desenho, ó. Tá, ó. Por exemplo, a gente tem o carbono, alfa, ó, o grupo R aqui está para a direita e nesse aqui está para a esquerda, tá? Se a gente for colocar eles iguais, tá? Ah, professor, mas é só virar essa cadeia para cá, né? Girar ele assim, ó, e o grupo R vai ficar aqui no lugar do hidrogênio. Só que não é que eu jogo. Se eu virar isso dessa forma, né? Ó, o grupo R ele vai vir para cá, onde está o hidrogênio, e o hidrogênio vai vir para cá. Só que o meu grupo carboxila vai ficar embaixo e o meu grupo amina vai ficar em cima, vai ficar invertido, tá? Mas quando eu coloco eles de frente, eles encaixam certinho, eles batem, ó, né, de frente, ó, grupo carboxila, carboxila, grupo R com grupo R, grupo amino e os hidrogênios nos cantos, tá? Isso é isomeria óptica, tá? A gente representa esses aminoácidos com uma letra D e com uma letra L. D de destrógeno, que está para a direita, e L de levógeno, né, para a esquerda. Então, quando a gente vê lá um suplemento, que tem D-leucina, L, né, coloca aquela letra D e o L. Vocês já devem ter visto nos suplementos que tem esses aminoácidos ou outros nutrientes que, né, não é só aminoácido que apresenta essa característica, alguns carboidratos também. Então, a gente vê lá D-lesina, L-lesina, L-metionina, D-metionina, é que eles apresentam essa isomeria. E aí, para a gente saber a posição dos grupos, tá certo? Isso que eu expliquei para vocês está aqui no texto. Opa, eu estava falando para vocês e não estava aparecendo na imagem, tá? Então, ó, então o grupo R, eles estão na mesma posição, tá? Vou repetir de novo porque eu estava só o professor aparecendo. O grupo carboxila, ácido carboxila está na mesma posição, o grupo amina na mesma e o hidrogênio também, ambos estão na ponta. Eu falei lá, se a gente girar a imagem aqui, né? Se eu girar a imagem, professor, se eu giro essa imagem aqui, o carbono, esse grupo R vai ficar desse lado, o hidrogênio desse lado. Sim, mas o grupo carboxila vai vir para baixo e o grupo amina vai ficar para cima, né? Então eles vão ficar em posições diferentes.
Mas para a gente entender o que é uma isomeria, é essa questão mesmo que eu falei. Quando a gente coloca os dois de frente, igual as nossas mãos, né? Se a gente colocar as de frente, ó, bate certinho, ó, dedão, dedinho com dedinho, todos os dedos. Mas a partir do momento que eu coloco elas no mesmo plano, não vai mais bater os dedos, né? Ó, fica dedinho com dedão e assim vai. Então, quando a gente coloca no mesmo plano, elas estão em posições diferentes, tá? Então, uma vai estar no grupo, o grupo R vai estar para a direita e o outro grupo R vai estar para a esquerda, tá? Então, quem tem o grupo R para a direita, a gente coloca a letra D na frente, e o que tem o grupo R para a esquerda, a gente coloca o L, tá? Isso é importante, porque isso aqui vai mudar toda a forma da proteína, tá certo? Bora lá. Bom, quanto à essencialidade nutricional, como eu falei para vocês, existem alguns aminoácidos que a gente considera essenciais, tá? Alguns a gente vai falar que é semi-essenciais e outros naturais. Vamos começar pelos naturais. Os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso organismo, a partir de outros nutrientes, consegue produzir. Então, naturalmente, a gente produz eles, tá? Que são esses aqui, ó, glicina, alanina, prolina, serina, aspargina, glutamina, aspartato e glutamato. Esse aqui a gente produz. Os semi-essenciais, o raciocínio é o mesmo. O nosso corpo consegue produzir, mas não consegue produzir o suficiente. E a gente precisa adquirir eles através da alimentação, tá? Então, como que a gente consegue esses aminoácidos? Através de uma alimentação que seja rica em proteínas, e essas proteínas têm que constituir esses aminoácidos, tá? Que aí nosso corpo vai quebrar essas proteínas em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser absorvidos e o nosso corpo vai utilizar eles ali para síntese de proteína ou para outras funções. Já os aminoácidos essenciais, vou deixar a tela cheia aqui, ó. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz, tá? Essenciais, o nosso corpo não produz. E a gente precisa adquirir eles obrigatoriamente através da alimentação. Se a gente não se alimentar de uma fonte proteica ali bem rica e bem diversa, a gente não consegue obter esses aminoácidos, né? Que é a valina, leucina, isoleucina, metionina, treonina, fenilalanina, triptofano, lisina e histidina. A histidina está com 3 pontos aqui, 3 asterísticos, por quê? Né? Ó, saiba mais, hein? Olha aí, saiba mais. Por que que a histidina está com 3 asterísticos? Porque num primeiro momento, quando uma criança, né, um bebê, um recém-nascido ali, ele não consegue produzir a histidina. Então a histidina, naqueles primeiros momentos de vida, de alguns meses de vida ali, ele é essencial para um recém-nascido, tá? Para uma criancinha ali. Se vocês pegarem aqueles leites, né, de latinha lá, vocês vão ver que neles, quando vocês pegam lá de 0 de meses lá, ele vai ter, na constituição vai ter histidina. Se você já pegar aqueles lata de leite lá para criança de 2, 3 anos, já não vai ter histidina. Por quê? Ao longo do tempo, né, o corpo da criança vai terminar de fazer amadurecer e começar a produzir a histidina. Então, num primeiro momento, né, quando todos nós nascemos, a histidina ela é essencial. O nosso corpo não produz a histidina, né? Então, um recém-nascido. Então, já fica de dica aí para quem quer trabalhar com nutrição aí de crianças nessa área, né? Então a histidina não é produzida pela criança. Depois de um certo tempo de vida, que o corpo vai terminar de ficar maduro e vai começar a metabolizar e a produzir a histidina aí, tá certo? Bora lá. Continuando então. Bom, a outra forma da gente classificar, isso aqui é só a título de curiosidade, tá? A gente não precisa se preocupar com essa tabela toda aqui. É quanto à posição do grupo amino, tá? Aquele grupo amino que eu mostrei lá para vocês, eles podem estar em algumas posições. Todos eles estão na posição alfa, que é aquela que eu mostrei para vocês, tá? Se eles estiverem em diferentes posições, eles podem apresentar posição beta, gama e delta. São 4 posições, porque o carbono alfa ali só tem 4 posições, tá? Essas outras aí, aqui eu coloquei só a título de curiosidade, porque eu estava procurando essas letras, e aí eu achei essa tabela e colei, tá? Mas o grupo amino, ele está na posição alfa, que todas as que nós vimos estavam na posição alfa. Pode estar na posição beta, né, para baixo, gama do outro lado e delta, que é na posição acima, tá? E os outros grupos também mudam de posição, obviamente, tá? Então a gente pode classificar os aminoácidos quanto a essa posição. Para nós, de interesse, é os aminoácidos na posição alfa, tá?
Bom, um outro conceito, aqui a gente acabou a classificação, tá? Então a gente pode classificar os aminoácidos de 4 formas, tá? Então a gente já viu essas formas de classificação. Aqui eu estou falando agora de outro ponto em relação aos aminoácidos, que são aminoácidos limitantes. Então, dentro da nossa célula, os aminoácidos eles servem de base para a construção de peptídeos e proteínas, tá? Depois a gente vai falar sobre peptídeos e proteínas. O que é um aminoácido limitante? A gente usa muito esse exemplo do barril, porque é da seguinte forma. Então, eu construí um barril lá com várias madeiras. Deixa eu colocar o slide aqui em tela cheia. Tá? Construí lá um barril, né, com várias madeiras. E eu tenho uma madeirinha mais curta aqui, ó. Que aqui está representada pela lisina. Eu vou conseguir encher esse barril até a boca, até aqui em cima? Não, não vou, né? Por que que eu não vou? Porque essa madeira ela é mais baixa, assim que a água chegar aqui, ela vai começar a vazar. Então essa madeirinha está limitando, porque ela acabou aqui. Então ela não deixa encher mais, tá? E assim sucessivamente. Esse é o modelo do barril que a gente ouve muito por aí em relação ao aminoácido limitante. Mas o que é um aminoácido limitante? O aminoácido que está presente em menor quantidade do que a necessária. Então, ó, não é o que está em menor quantidade, é o que está em menor quantidade do que a quantidade necessária. É chamado, né? Faltou um acento aqui. É chamado de aminoácido limitante. Para a gente entender um pouco melhor, é o primeiro aminoácido cuja sua ausência interrompe a síntese das proteínas. Tá? Imagine a seguinte situação. Vamos pegar o barril aqui, ó, tá? Vamos pegar esse aqui, ó. Nós temos o triptofano, treonina e lisina, tá? Melhor, deixa eu ligar a caneta aqui. Vamos ver se eu consigo ligar a caneta. Caneta. Tentar fazer uns rabiscos aqui. Deixa eu colocar em tela cheia que fica mais fácil. Então, faz de conta que eu tenho lá a lisina. Opa, ficou feio, né? A metionina. Vou colocar essa aqui, a metionina. E a treonina. Eu tenho esses 3 aminoácidos. Esse aqui eu tenho 8. Esse aqui eu tenho 4 só. E esse aqui eu tenho 7. Tem como eu dizer quem é o meu aminoácido limitante? No primeiro momento, a gente até pode dizer que é a metionina, porque está em menor. Só que o que diz para nós aqui, ó, o aminoácido que está presente em menor quantidade do que a necessária. Não é só ele ser o menor, é o menos do que precisa. Faz de conta que para produzir uma proteína, cada vez que eu for produzir uma proteína, isso aqui é a quantidade que eu tenho em célula. Dentro da célula eu tenho 8 lisinas, 4 metioninas e 7 treoninas. Mas vamos supor que para produzir uma proteína, eu preciso de. Toda vez que eu produzo uma proteína, tá? Vou produzir uma proteína, eu preciso da lisina. Eu preciso de 3. Da metionina, coloca só a primeira letra. Metionina eu preciso de 1. E da treonina eu preciso de 2. Só para ficar fácil. Beleza, eu vou produzir uma proteína. Então eu tenho estoque aqui? Tenho, tá? Fiz uma proteína aqui, uma proteína. O que eu vou gastar? Tinha 8 lisinas, vou ficar com 5. Metionina eu usei uma, fiquei com 3. A treonina tinha 7, fiquei com 5. Consigo produzir outra proteína? Consigo, eu preciso de 3, 1 e 2. Eu tenho 5, 3 e 1. Usei, sobrou aqui 2, aqui sobrou 2 e aqui sobrou 3. Produzi minha segunda proteína, né? Primeira, segunda. Vou produzir de novo essa proteína. Vou conseguir produzir essa proteína? Não, não vou. Porque quem está me limitando aqui? Quem que acabou primeiro? Tá? A lisina. E é a que tinha mais. Só que eu usava, para esse exemplo, eu preciso de mais lisina. Então, a lisina, nesse caso, é o meu aminoácido limitante. Então, ó, o aminoácido que está presente em menor quantidade do que a necessária. Quem está em menor quantidade do que a necessária? A lisina, porque ela que limitou, ela não deixa. Pela metionina, eu preciso de 1, eu tenho. Para a treonina, eu preciso de 2, eu tenho, poderia produzir, mas não foi elas que interrompeu a minha síntese proteica, foi a lisina. Entenderam agora o que é um aminoácido limitante? Não é só quem está em menor quantidade.
é aquele que está em menor quantidade né, do que o necessário, tá? Então, ó, igual tá ali, ó, em menor quantidade do que a necessária, tá? Então, tá em menos do que eu preciso. Isso é um aminoácido limitante. Isso acontece muito. Lembrando que a gente tem os aminoácidos essenciais lá que a gente precisa adquirir através da alimentação. Logo, se eu não ingiro, né, não vou adquirir eles através da alimentação, vai começar a me faltar. E vai começar a faltar para a síntese de algumas proteínas. Se falta proteína, cada proteína tem uma N funções, ou melhor, cada proteína tem uma função específica. Consequentemente, eu vou ter um, um déficit dessa proteína e isso vai me causar alguma alteração fisiológica. O meu corpo não vai estar respondendo 100% ao que deveria. E aí isso pode surgir como uma deficiência de alguma coisa, né, uma fraqueza, ou até mesmo deixar de fazer algumas funções naquela célula, naquele tecido e naquele órgão. E, consequentemente, ali um agravo. Olha só para a gente ter uma ideia, né? Tudo isso de um aminoácido limitante. Beleza? Deixa eu trocar aqui agora para o laser e vamos continuar. Bom, aqui eu coloquei uma tabela, eu vou deixar em tela cheia aqui para vocês verem melhor. E aí depois cada um dá uma lidinha, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é bem ilustrativo. Aqui nós temos os aminoácidos, a molécula, como que seria a molécula, a importância dela e a indicação, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, deixa eu ver aqui algumas aqui, ó, vou pegar a metionina, né, ó. Qual que é a indicação? Melhora a queda de cabelo, hidratação da pele, quelação de metais pesados. O que é quelação? Ela vai pegar aquele metal pesado que pode estar no teu corpo e vai fazer uma cápsula em volta dele, vamos dizer assim, e vai inativar ele, tá? Ele é um antialérgico, vai ajudar na produção das unhas mais fortes, né? Combater a fibromialgia, depressão, síndrome da fadiga crônica, reduz o pH da urina, entre outras coisas ali. Ó, a mulherada geralmente gosta de leucina, né? Ó. Por quê? Por causa dessa última aqui, tá, gente? Ó, beleza e contorno das pernas. Mas todo mundo deve ingerir leucina porque, ó, melhora a memória, melhora a massa muscular, para quem tá querendo ganhar massa muscular, melhora a função hepática, né? Então aí quem tá precisando fazer umas filtrações extra aí, né? Realmente o, o pâncreas de alguns aí já tá meio saturado, né? Entre outros, tá? E aí tem aqui, obviamente, a importância deles como um todo, tá? Não só as indicações, mas tem a importância. Temos uma outra tabela, ó, treonina, arginina, tem todos eles estão aqui, tá certo? Pessoal, e aí na próxima videoaula eu vou começar a falar para vocês de peptídeos, tá? Então essa foi a nossa primeira aula falando sobre aminoácidos. Agora a gente depois já vamos falar de peptídeos, uma aula bem tranquila também, bem interessante. E a gente começa a falar de proteínas, suas funções e entre outras coisas aí. Tá certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham é só mandar uma mensagem que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.